Começando aqui mais um podcast. Meu nome é Yuri. Meu nome é José Rafael e agora vamos falar sobre a desigualdade social no Brasil. Então, amigo, como a gente estava falando, a desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população, né? E isso ocorre da falta de acesso à educação de qualidade e a dificuldade de acesso aos serviços básicos, como a saúde, a educação. Mano, é possível ser percebido, sobretudo, por meio do desemprego, da violência. Eu li uma pesquisa na internet que os países menos iguais do mundo são a Hungria, a Dinamarca, o Japão, e os que mais possuem uma situação assim alarmante, além do Brasil, que se destaca, que também está entre os 10 mais desiguais do mundo, a África do Sul e a Namíbia. Aí as pessoas se perguntam: por que essa desigualdade acontece? Essa desigualdade ela é causada por vários motivos, que nem você falou, né, Yuri? É causada pela mal distribuição de renda, a não garantia do serviço básico, a má administração de recursos públicos, por esses motivos e outros, né? E a gente pode ver vários exemplos, né, de desigualdade social no nosso país no dia a dia, né? Várias famílias passando fome, passando por dificuldade, às vezes não tem o que comer, né, em casa, não consegue um bom emprego, né? Os pais não conseguem um bom emprego, às vezes, muitas das vezes tem que trabalhar trabalho escravo, né, para conseguir levar o pão de cada dia para a mesa. E são coisas que a gente pode ver no dia a dia em nossa sociedade que a gente vive. E ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso, várias famílias passando por fome, passando por dificuldade, a gente também vê a grande concentração de poder e dinheiro na mão de poucos, né? E eu li um site na internet também, José, um estudo confiável que aponta que em 2021 o Brasil conta com 19,3 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Para pensar o tanto que esse número é preocupante. São milhões de pessoas passando fome nesse exato momento. É verdade, Yuri. Como você mesmo diz, enquanto a gente está fazendo esse podcast aqui, tem várias pessoas passando fome, moradores de rua, entre outros. Mas aí a gente tem que pensar, isso é um problema, né? Mas como que a gente poderia para resolver esse problema, para tirar o Brasil dessa desigualdade social? Um método que eu já vejo logo de cara assim, que eu já penso logo de cara assim, é investir na saúde e na educação, né? Tipo, reduzindo as inserções fiscais e aumentando os investimentos em políticas públicas e os serviços básicos, como da educação, a implementação do Plano Nacional de Educação. E a saúde, né? Dando fortalecimento ao Sistema Único de Saúde. O nosso famoso conhecido SUS. É verdade, José. E uma outra forma também é equilibrar o sistema tributário, né? De que forma? É reduzindo o peso da tributação sobre o consumo e aumentando o peso da tributação sobre o patrimônio e renda do topo da pirâmide social, ou seja, dos ricos, né? De quem tem mais dinheiro. Realmente, esse pretexto foi bem colocado. Equilibrar o sistema tributário, reduzindo o peso da tributação sobre o consumo, de uma maneira indireta, né, digamos assim, é bem interessante para diminuir a desigualdade no Brasil. A outra forma que eu também vejo é de promover a oferta de trabalho. O que seria isso? Promover a oferta de trabalho formal e decente para todos e todos e rever a reforma trabalhista no que se diz respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? A gente apresentou algumas soluções, né? Que pode resolver isso, mas a gente não pode achar que
vai resolver assim da noite para o dia, né? Claro, óbvio isso, né? É, isso é uma das soluções, mas porque a desigualdade social no Brasil, na verdade, ela sempre existiu, desde a época colonial, baseada no mercantilismo, com a exploração dos trabalhadores escravos, que mantinham as grandes plantações para os comércios das metrópoles, né? Então, a gente, tipo assim, pode, com certeza, essas três opções que a gente ofereceu, se a gente seguisse a risca, com certeza ia diminuir bem, bem, bem mesmo. Até a gente chegar num patamar de um país que sofria bem menos desigualdade e sair desse ranking dos piores, dos 10 mais desiguais do mundo, né? Mas a gente teria que seguir essas regras à risca, né? Hoje o Brasil ele está caminhando, hoje ele é um país subdesenvolvido, né? Ele está caminhando para ser um país desenvolvido. Mas imagina se a gente implantasse essas soluções que a gente impôs, que é investir em saúde, educação, equilibrar o sistema tributário, promover a oferta do trabalho. Com certeza, sem dúvida alguma, o Brasil cresceria, né? E diminuiria essa desigualdade e se tornaria desenvolvido, sabe? E nessa pandemia que começou em 2020, alavancou a disparidade econômica do Brasil. O número de bilionários saltou de 44%, passando de 45 bilionários para 65, sendo que junto eles detêm mais de 219 bilhões de euros, equivalente a 1,2 trilhões de reais. E ao mesmo tempo, a fome no Brasil também avançou muito, né? Segundo os dados da rede Pensan, a segurança alimentar brasileira caiu de 77,1% para 44,8% em 2020. Pelo menos 15% da população passou a conviver com a falta diária de ter o que comer. Ou seja, é aquele ditado, né? O rico ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Realmente, Yuri, essa conclusão foi perfeita. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Com isso, a gente pode concluir nosso podcast. Apresentamos as soluções que podem ser feitas para diminuir essa desigualdade econômica, social para o nosso Brasil e melhorar cada vez mais. Eu sou José Rafael, terceiro ano B, e esse é o trabalho do podcast do professor José de Atualidades Políticas. E eu sou Yuri Nakamura, do terceiro ano B, e esse é o nosso trabalho de atualidades políticas.